Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Não podemos em nenhum momento esquecermos do quanto o Senhor tem cuidado de nós, do quanto o Senhor tem sido fiel na nossa vida, do quanto o Senhor tem guardado as nossas famílias. O Senhor tem cuidado dessa igreja, Jesus. Tem cuidado de mim, tem cuidado da pastora Osaide. Não podemos nos esquecer, não podemos nos esquecer. Abençoa teu povo nessa manhã, abençoa a minha vida, Jesus. Fala aos nossos corações, ministra a quem também está nos assistindo pela internet, Jesus. O Senhor é o Deus que, para o Senhor não tem distância, não tem nenhum tipo de empecilho, porque o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar, meu querido. Fico feliz, a gente está voltando ao número de pessoas dentro do que foi colocado para nós, o número de pessoas que poderiam vir na igreja. E eu estou feliz, graças a Deus. Quem tem seu celular aqui? Todo mundo tem celular, né? Uma das coisas que o celular tem, quem já em algum momento foi tirar uma foto e apareceu assim, falta de memória? Já apareceu comigo? Já aconteceu com você? Memória. E às vezes a memória do celular está cheia de coisa, de foto repetida, foto de chão, vídeo que você fez sem querer. E se você passar algum tempo tentando limpar a memória, você vai passar um tempo, você vai ver que tem muita coisa errada que está no seu celular, que não presta para nada. E assim também na nossa memória. Muitas vezes estamos carregando memórias do passado, coisas que só fazem mal para nós. O importante é a gente guardar memórias boas, memórias do que Deus tem feito na nossa vida, o que já fez no passado, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E teve um homem que tem uma história maravilhosa na Bíblia, é uma das histórias mais ricas, mais tocantes, que é a história de José. E José fala lá, o livro de Gênesis, no capítulo 41, do 46 ao 54, diz assim que José era da idade de 30 anos, quando se apresentou ao faraó. José, aos 17 anos, ele foi preso pelos irmãos, ele foi jogado numa cova, num buraco, e foi vendido como escravo. Você sabe da história. E aos 30 anos, passaram-se 13 anos. Durante esses 13 anos, José sofreu muito. Talvez você tenha uma história também de passado, de sofrimento. E José ele sofreu muito porque ele foi perseguido pelos irmãos por inveja. E a túnica que ele usava, que o pai tinha dado para ele, eles mancharam com sangue de animal, levaram para o pai, dizendo para o pai: olha, José está morto. E José foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele foi injustamente acusado de assédio sexual, foi preso durante muitos anos. Então ele tinha um passado, tinha uma história triste, e tinha uma memória de coisas difíceis que ele passou. Mas com 30 anos, Deus colocou ele numa posição de autoridade. Então a gente vê aqui que, olha o que ele relata: e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, por quê? Por que 7 anos de fartura? Porque José interpretou o sonho do Faraó, que ele tinha sonhado 7 anos com vacas gordas, espigas de milho cheia, e 7 anos de fome. Então José revelou o sonho de Faraó, e o Faraó colocou José como o administrador, para administrar essa época de 7 anos de fartura, para que quando viesse os 7 anos de fome, eles tivessem mantimentos. Irmãos, a gente fica preocupado porque você não sabe o que eu passo durante a semana antes de uma santa ceia. A gente fica preocupado porque a gente quer uma palavra que vá de encontro ao seu coração, que tenha uma ferramenta para que você continue em frente,
sabendo que existe um Deus que cuida de todos os detalhes. E uma das coisas que a gente não administra é nossa memória. Tem gente que não consegue se libertar do passado, das coisas que passaram. E olha o que aconteceu. E guardou o mantimento das cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo, muito trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, portanto não havia numeração. Eles armazenaram muito alimento. E nasceram os 2 filhos, antes que viesse os anos de fome, e lhe deu o nome que lhe deu Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, e chamou José ao primogênito Manassés. Por que chamou de Manassés? Porque era o nome do avô, era o nome de jogador de futebol, não. Esse nome, ele tinha um porquê. Esse nome tinha um significado. Manassés queria dizer: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Então, todas as vezes que José via Manassés, ele lembrava que Deus fez ele esquecer de tudo que ele passou, da traição dos irmãos, da prisão. Nós temos que guardar na nossa, porque o ser humano não esquece, a gente passou por coisas, mas às vezes as pessoas guardam no coração coisas erradas. Alguém familiar que deu uma palavra pesada, uma briga que aconteceu, o cônjuge que um dia de raiva usou palavras pesadas, e a pessoa guarda isso durante muitos anos. Um pai que falou para o filho, uma mãe falou para o filho, você guarda até hoje. E José está nos ensinando aqui que a gente tem que esquecer. Esse é o mesmo Deus que faz esquecer de todo o sofrimento que você passou. E ele nos ensina que um líder, José administrava o reino do Egito, e um líder, ele não pode guardar no seu coração amargura e ressentimento. Ele tem que estar liberto disso, porque ele tem que estar preocupado com outras coisas. Então a pessoa que tem um rancor, que tem um ressentimento de alguém, ele quer que a pessoa pague. Você vai pagar em dobro, vai pagar do que você fez para mim, você vai pagar em dobro. Isso é uma coisa tão pequena, porque não vai acrescentar nada para você. Então, da mesma forma que aconteceu com José, em nome de Jesus, se você tiver com o seu coração ressentido de anos, de coisas que você lembra, você vai esquecer hoje. E você vai lembrar de um Deus que fez você esquecer desse passado que te machuca tanto. Então, quando a gente assume uma liderança, seja da nossa vida, seja da sua família, seja de uma congregação, seja do ministério, um líder não pode ter rancor. O líder tem que ser livre de rancor. Você não pode guardar as coisas que fizeram para você. Você olha para mim e fala assim, pastor Cílio, você assumiu a igreja e foi tudo bem, está tudo certo. Não. Eu já fui muito humilhado em púlpito de igreja. E toda a congregação olhando para mim, não entendendo nada. Eu já fui ameaçado de ser agredido. Um dia eu cheguei na congregação do pastor Cláudio Tirapelli, acho que ele nem entendeu, porque eu chorava tanto, porque eu tinha acabado de sair de uma congregação e tinha sido escorraçado. Mas eu não posso guardar isso no meu coração, porque isso é muito pequeno. Eu tenho um rebanho para cuidar. E isso aí faz uma coisa, é um atrapalho para a administração. É assim na sua vida, na sua família, a liderança que você tem, no seu próprio ser. Existe um Deus que faz você esquecer desse passado, de esquecer dessas afrontas que você sofreu. Então, José está nos ensinando que todas as vezes que ele via Manassés, ele lembrava, olha, esse é um Deus que me fez esquecer tudo que eu passei. E às vezes a gente passa por momentos na vida, passa por momentos de dificuldade. Todo mundo tem uma história aqui, todo mundo tem um passado. Mas Deus vai cicatrizar essas feridas em nome de Jesus essa manhã. E você não vai mais lembrar disso. Com amargura, com ressentimento, você vai lembrar que existe um Deus que sustentou você até aqui e fez essas feridas serem curadas. E qual o nome do outro filho? Efraim. Efraim quer dizer, porque Deus disse, Deus me fez crescer na terra
da minha aflição. Deus faz você e eu crescermos. Ele nos dá segurança em momentos de pandemia, em momentos de dificuldade. Você tem uma empresa que todos os segmentos não estão indo bem, você vai bem. Na terra da aflição você vai ser abençoado. Onde todo mundo está com fome, você vai ser abastecido. Esse é o Deus. Efraim, todas as vezes que José olhava para Efraim, ele lembrava: esse é o Deus que me sustentou, que no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de muitas mortes, de futuro incerto, Deus me sustentou. Na terra da aflição, no momento de aflição, Deus me sustentou. Se você chegou até aqui hoje, é porque Deus te sustentou. Então você tem que lembrar que é o mesmo Deus que esteve com você na terra da aflição. Passamos por dificuldades, passamos por coisas, mas a gente tem que lembrar, e eu lembro, tudo que Deus já fez na sua vida, a memória. Então a memória das coisas que passaram, você pode ter, você lembra, porque a gente é humano, a gente sofre, mas não guarde isso no seu coração. Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me sustentou. Na terra da aflição, Deus vai te sustentar. Esse é o mesmo Deus. E a palavra de Deus diz que em toda a terra teve fome, todo mundo teve fome. Mas no Egito tinha pão. Porque Deus deu sabedoria para José, para que ele administrasse. Então, não podemos nos esquecer que Deus cuida de nós. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, do 11 ao 14, diz assim: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. Presta atenção da forma como você está pensando. Você tem esquecido de Deus. Você tem achado que as coisas têm ido pela sua força. Mas está dizendo aqui: deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido, você comeu, tu comidos, e fores farto, você se fartou, e havendo edificado boas casas, você teve casas, e habitando-as, e morando em casas, e se tivessem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, o dinheiro, e se multiplicar tudo quanto tens, e se eleve o seu coração, e você começa a se achar, e se eleve o seu coração, e te esqueças de que o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, foi Deus que te sustentou, foi Deus que tirou, você lembra como você era? Tem muita gente aqui que passou por muita dificuldade, passou por privações, e esquece. Mas a gente não pode esquecer, não podemos esquecer do nosso Deus. E às vezes, aí você fala assim: pastor, tudo bem, eu não esqueço de Deus. Eu lembro, às vezes eu lembro de Deus. Mas a palavra está nos orientando para não esquecermos. Mas você pode dizer assim: mas eu acho que é que Deus esqueceu de mim. É o contrário, pastor. Eu estou achando que Deus que esqueceu de mim, porque eu estou esperando uma coisa por tanto tempo. Estou esperando uma cura há tanto tempo. Estou esperando um sonho se realizar há tanto tempo. Mas eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não lembra mais de mim. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Olha o que diz em Isaías, no capítulo 49, versículo 14 e 16, diz assim: porém Sião diz: já me desamparou o Senhor. Da mesma forma, isso há muito tempo atrás. Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. É a mesma ladainha, é a mesma história, mesmo choro. Deus se esqueceu de mim. Mas Deus diz para mim e para você: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Se é que uma mãe, tem mãe que esquece, tem mãe que joga filho no lixo, eu sei, mas a mãe que amamenta,
ela não se esquece. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você, nunca. Nunca diga isso, Deus esqueceu de mim, pastor. Deus não lembra mais de mim, Deus não ouve mais as minhas orações. Deus está dizendo para mim e para você, que Ele não se esquecerá de você. Eis que nas palmas da minha mão, das minhas mãos, eu te gravei. Uau! O HD de Deus, a memória de Deus está nas mãos dEle. O seu nome está gravado nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Você nunca é esquecido. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Até os muros estão continuamente diante de mim. E olha, Ele não esquece também das coisas que você faz. Você tem algum ministério? Você é diácono, você é professor de escola dominical, você faz alguma coisa na obra de Deus. Sabe que tem recompensa. Deus não esquece de você, principalmente se você trabalha para o reino. Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus não é injusto para esquecer do que você tem feito. Deus não é injusto para esquecer de que você tem ajudado pessoas, que você tem feito visitas, você tem levado alimento para as pessoas, que você tem um ministério na escola dominical, que você tem um ministério limpando a igreja, que você tem um ministério sendo diácono, diaconisa, trabalhando no som das congregações, trabalhando nas transmissões, sendo músico. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Às vezes é duro, às vezes é difícil. A gente tem que se resignar, se deixar esquecer do nosso corpo, da nossa mente, que fala, não vai, não faz, você está cansado, não faz. Mas Deus não esquece da sua obra, de tudo que você tem feito, e do trabalho, do amor, para que com o seu nome mostraste. Através do nome de Jesus pelo nome de Jesus você tem trabalhado, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Você vai ser recompensado. É duro, é difícil. Os pastores sabem. Às vezes a gente está sangrando e está fazendo curativo nas pessoas, porque a gente também tem dificuldades, nós somos carne, mas Deus tem nos capacitado. E uma coisa que tem que nos animar, eu e você que fazemos alguma coisa, Deus não esquece da sua obra. Ele não esquece, meu irmão. Pastor, você que tem às vezes dificuldade de sair do serviço, tem gente, os pastores têm trabalhos seculares, sai cansado, chega em casa, toma um banho correndo, vai para a igreja, ainda tem que pregar, ainda tem que preparar uma palavra. Não é fácil. Eu vi tudo que o pastor Ciro e o pastor Osaire passou, não é fácil. Mas ontem eu fui lá e li esse versículo para ela. Falei, mãe, Deus não esquece da obra que a senhora fez. Deus não é injusto. O homem é injusto, o homem esquece. O homem, você pode fazer tudo por ele, faz 15, 20 favores, e um que você não faz, ele já não te considera mais. Mas Deus não é injusto. Deus vai te recompensar, tanto aqui nesse plano, como também na eternidade. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que nós somos abençoados. Temos que esquecer muita coisa, tirar muita coisa da nossa memória, mas uma coisa a gente tem que lembrar, que a gente é abençoado. Que Deus disse para Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É a mesma promessa para nós. Não esqueça, você é abençoado, você é uma bênção, aonde você for. Eu falei esses dias que, quando o povo de Israel estava sob a liderança de Moisés, eles caminhavam, iam em frente, a partir do momento que a nuvem se movia. Imagine como é que era a vida desse pessoal. Montava uma tenda,
Acordava de manhã, opa, a nuvem está andando, vamos desmontar as coisas aqui, vamos sair. Ia atrás. Quando Josué assumiu a liderança, por isso que eu penso para mim, essa transição. Quando Josué assumiu a liderança, não tinha mais nuvem, não tinha mais tocha de fogo à noite. Mas a palavra de Deus diz que aonde Josué ia, Deus estava com ele. Deus estava a todo momento, não precisava de nuvem, porque Deus estava com ele. Então você é abençoado. E falando de memória, a gente tem que lembrar de tudo que Deus fez. Eu queria mostrar para você um vídeo aqui, do ministério do pastor Ciro, pastor Osaide. Olha só, esse é o aniversário dela. A gente tem que, a gente não pode esquecer do que Deus fez em Limeira, Deus fez nessa cidade através desses pastores. Minha mãe está lá em casa agora, mas olha aí, quanta história, quantas pessoas alcançadas. Você não é dessa época, mas a gente sabe, tem muita gente que não é dessa época, mas a gente saía pelas ruas com a banda, as multidões nas praças. Só que Deus não vai recompensar esse trabalho, essa obra. Você, pastores que ajudaram durante esse tempo, esse ministério, a gente enchia o volucado. Quem é do volucado? Quem lembra da época do volucado? Quantas bênçãos, quantas maravilhas. Esse casal dedicou sua vida. A gente saía carreado, olha, hoje não tem mais sentido fazer isso, mas a gente não pode esquecer, tirar da memória como Deus fez. Olha a alegria do povo. Pastor Osaide sempre alegre. Construímos a Catedral da Graça, depois não deu mais, porque quem daqui ficou na rampa, ou ficou lá no hall, ou ficou lá na capela, na época de cultos? Levante a mão. Eu lembro disso. É difícil, irmãos, e o povo ficava ali, com maior reverência, assistindo uma televisão de tubo, um som ruim. Muitos não escutavam porque ficava na rampa. Aí teve a necessidade de construir uma igreja como essa, e Deus nos deu. A gente não pode esquecer disso, irmão. Isso aqui começou do nada. O pastor Osaide veio um dia aqui e colocou o pé debaixo do portão e falou: esse terreno aqui é nosso. Nós não tínhamos condições nenhuma de comprar. Deus foi dando, a gente comprou o quarteirão inteiro e fez essa igreja. A gente não pode esquecer. A gente tem que ter na memória e agradecer a Deus tudo que Deus fez. Eu vejo hoje a igreja de Limeira, o ministério do pastor Ciro, sendo reconhecido. Obrigado, Mateus. Em vários lugares. E hoje, tem um vídeo de hoje, que é o ministério, que a gente pensa que Deus nunca vai acrescentar mais, né? E Deus tem sempre para acrescentar mais. Olha as Santas Ceias, como era na época, antes da pandemia. Gente, mais gente, mais gente, mais gente. E vai vir muita gente. E vai vir muita gente. A gente não pode esquecer que o nosso Deus cuida de nós. No momento de aflição, no momento de dificuldade com a pandemia, Deus tem cuidado. Amém? Então essa é a memória que nós temos que ter. Assim como José, você vai lembrar na sua casa. José tinha um filho chamado Manassés, que fez com que ele curasse todas as feridas do passado, das lembranças amargas, das lembranças tristes. E também tinha um filho chamado Efraim, que fazia ele refletir que Deus cuidou dele na terra da aflição, na terra onde ele estava passando dificuldades. Então, assim que funciona. Deus não esquece de você, e você tem que ter memórias de bênção, memórias do que Deus já fez por você. E uma coisa que Deus faz com que a gente lembre também, é o que nós vamos fazer hoje. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 25, diz assim: pois recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças,
partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória. Trazer a memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fazer isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Quem quer lembrar do sacrifício de Jesus agora? Quem vai tomar ceia em memória dele? Quem vai limpar sua HD, tirar as coisas velhas e trazer à memória aquilo que te dá esperança? Trazer à memória as coisas que Deus fez. Quantas coisas eu posso lembrar? Eu posso lembrar que a minha filha nasceu com 2 voltas no pescocinho dela, com cordão umbilical, e eu estava lá na hora, e Jesus deu vida para ela. Posso lembrar do pastor Ciro, que foi desenganado aqui, uma parte do cérebro dele era uma mancha branca, e todo mundo dizia: o pastor Ciro não vai andar mais, não vai falar. E ele construiu essa igreja depois de doente, e fez muitas igrejas. Temos que trazer à memória.